Oi, turma, tudo bem? Vamos falar da teoria dos conjuntos? Mais especificamente, a gente vai falar das operações entre os conjuntos. Então, vocês vão acabar reparando que na hora que eu vou resolver alguns exercícios de operações de conjunto, eu vou me auxiliar, né? Eu vou usar das representações do diagrama de Venn. Não é obrigatório usar essa representação, ela apenas facilita para a gente compreender o que está acontecendo, mas vocês não são obrigados a usar para poder resolver os problemas, tá? Então, só para a gente reforçar, o conjunto A são os elementos A, B, D. Então, aqui está o conjunto A e dentro deles estão os elementos, como vocês podem reparar. O conjunto B ele é composto pelos elementos B, C, E. E aqui estão eles. E a gente pode reparar, sim, que o B pertence a ambos os conjuntos. Tudo bem? A primeira operação que a gente costuma ver é a união. A união, ela não é representada pela letra U do teclado, mas quando a gente vai acabar fazendo os exercícios, vocês vão ver que a gente vai acabar digitando a letra U do teclado para ser mais prático, tá? Não tem problema, mas tem um símbolo específico nos caracteres matemáticos de união que vocês vão ver que não tem aquelas firulas que normalmente tem na letra U aqui do lado quando a gente usa na fonte Times, por exemplo, tá? Então, o que é a união? A união é a junção, é quando eu vou juntar os dois conjuntos. Eu ia falar dois elementos, mas não, eu vou juntar os elementos daqueles conjuntos. Então, a gente fala A união com B. Alguns livros, eles até mencionam reunião, mas a grande maioria fala diretamente união, por isso que eu nem trouxe o reunião aqui. E quando eu tô falando da união, eu tô falando assim, ó, eu quero que a gente junte todos os elementos que estão dispostos ali. Ou seja, quem seria esse conjunto? Seria o elemento A, o elemento B, C, D e E. A gente só coloca na sequência numérica ou na sequência alfabética por uma questão de firula para a pessoa que está lendo a nossa resposta se localizar mais rápido, mas não é obrigatório também. No AVA, eu preciso que vocês coloquem sempre em sequência alfabética ou numérica para ele poder corrigir automaticamente, senão ele vai dar como questão errada, tá? A interseção, vocês vão reparar que às vezes eu falo intersecção e eu tô me controlando para corrigir, porque eu falei a minha vida toda errada e percebi só esses dias que é interseção. Ele é o mesmo símbolo da união, só que virado para baixo, ou seja, a gente pode entender que ele é um virado para baixo. E a interseção, ela está perguntando para a gente o que os dois conjuntos têm em comum. Então, a parte que eles têm em comum é esse pedaço aqui que eu estou destacando de vermelho. Então, a interseção com B, nesse exemplo aqui, a gente tem somente o elemento B. Às vezes vai dar elemento vazio, vai dar conjunto vazio, e não tem problema algum, tá? Às vezes vai dar vários elementos, às vezes vai dar só um ou outro. Mas a gente tem que focar sempre em quem que está pertencente aos dois conjuntos. Já a diferença, a gente representa por A menos B, e eu posso falar a diferença entre A e B, ou eu posso falar A menos B, eu posso usar as duas formas. E eu gosto de usar aqui uma brincadeira que a gente faz quando é criança, que ela é bem feia, assim, que ela não é nada bonita, que é quando uma pessoa chega e fala assim, ah, eu tenho, você não tem, tá? Então a gente pode perguntar assim, o que que o A tem que o B não tem? O A tem todo esse pedacinho aqui, ó. Quem são esses elementos? São o A e o D. Não me interessa o que que sobrou no B, tá? Porque tem que pensar naquela brincadeira da criança, do eu tenho, você não tem. Então, o que que só o conjunto que está na frente do sinal de menos que tem? Então, ele só tem o elemento A e o elemento D. Então, é só essa resposta. O resto a gente ignora. Se fosse B menos A, aí teria que ser o contrário, ó. Teria que ser só essa parte aqui. E aí, o que que a gente ia responder? C e E, tá? Então, essa é a ideia da diferença. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para tentar fazer sem o diagrama de Venn para vocês verem como que é possível. Então, eu dou aqui o conjunto A, dou o conjunto B e dou o conjunto C e a gente tem que responder primeiro A união com B. Bom, quem é a resposta de A união com B? Eu vou pegar todos esses elementos e vou juntar com esses daqui. Então, vai ficar o 0, vai ficar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. E na interseção, ou seja, o que que eles têm em comum? Ó, eles têm o elemento 3, que tem aqui, tem o 4 e tem o 5. Então, a resposta aqui vai ser o 3, o 4
e o 5. Tudo bem? Continuando, é o mesmo enunciado, eu só repeti os conjuntos para facilitar na hora de responder. O que que o A e o C têm em comum? Ó, tem o 3 e tem mais algum? Não. Então, é só o 3 mesmo, que é um conjunto unitário. Quando começa a aparecer assim, é mais fácil a gente começar primeiro com A união com B e colocar a resposta aqui. Então, A união com B vai ficar o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quais desses elementos repetem no C? Ó, o 3 tem nos dois, o 6 também tem nos dois, e é só isso daí. Então, a resposta aqui é 3 e o 6, tá? Continuando, mesmos conjuntos, só tá mudando o que a alternativa tá perguntando. A menos C, o que que o A tem que só tem no A que não repete no C? O A tem o 0, que só tem no A, por isso que ele vai entrar. Tem o 1, tem o 2. O 3 repete. Então, é como se o 3 fosse um balaio. Eu não quero balaio, eu quero só exclusividade, tá? O 4, o A que tem também, e o 5 também. Então, essa é a resposta, tá? Agora, se eu fosse fazer o C menos o A, o que que só o C tem? Ó, os dois têm o 3, então não entra. O 6 o C tem, o 8, o 9 e o 10, somente o C tem também. Por isso que a resposta vai ser aquela ali. E essa daqui é a mesma ideia. Sempre que a gente tem parênteses, a gente vai resolver primeiro aquilo. Então, a interseção com o C. O que que o A e o C têm em comum? Eles têm o 3 em comum. Então, B menos o 3, ou seja, o que que o B tem que não tem aqui? É só o 3. Então, eu vou tirar o 3. E daí a resposta vai ficar o 4, o 5, o 6 e o 7. Agora, olha esse daqui, mesma situação. Eu vou fazer primeiro A união com B. Eu já tenho as outras alternativas A união com B, então eu posso copiar, tá? Eu só tô refazendo mesmo para reforçar. Então, A união com B vai ficar o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, faltou a vírgula. 6 e o 7. E agora eu vou fazer o C interseção com A, ou seja, o que que o C e o A têm em comum? O C tem o 3, o A também tem o 3, e é só isso daí. Então, o que que o A união com B tem que o C interseção com A não tem? Então, eu vou tirar o 3. Vai ficar o 0, 1, 2, 4, 5, 6 e o 7, tá bom? A videoaula de hoje era isso. Vocês têm outras atividades para fazerem lá no AVA, tá? Então, eu quero que vocês façam agora a atividade abaixo, que é resolver uma lista de exercício. Tudo bem? Até a próxima aula.